Espírito Santo, derruba toda a fortaleza do mal e ilumina o que está oculto no meu lar. Você já sentiu que algo invisível pesa sobre o seu lar, como se uma presença silenciosa drenasse sua paz, suas forças e até o brilho da sua fé? Às vezes, não é apenas o cansaço que consome, mas uma batalha espiritual travada nas sombras, sem que você perceba. As brigas aumentam sem razão, o ambiente parece tenso, o sono se torna inquieto e a alegria desaparece sem explicação. O mal não chega com barulho. Ele se instala aos poucos, disfarçado de rotina, escondido nas brechas da dor e do descuido espiritual. Mas hoje, o Espírito Santo vem como um vento forte, pronto para derrubar cada fortaleza invisível e expor tudo o que o inimigo manteve oculto. Ele não apenas entra, ele toma autoridade. E onde o Espírito Santo pisa, o mal não permanece. Essa é a hora de abrir o coração, de permitir que a luz divina revele o que estava escondido e transforme o medo em força, a opressão em liberdade e o silêncio em clamor. Há dores que não se veem, mas que se sentem na alma. Há lares que se mantêm de pé por fora, mas por dentro estão ruindo, fragmentados por brigas silenciosas, por pensamentos negativos, por feridas espirituais que ninguém confessa. E é justamente nesse momento, quando o coração parece cansado demais para lutar, que o Espírito Santo se aproxima. Ele não vem com barulho, não vem com espetáculo, vem com poder, com revelação e com luz. Em Efésios 5:13 está escrito: mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Essa é a promessa que move esta oração. O Espírito Santo quer trazer à tona tudo o que foi escondido, não para te ferir, mas para te libertar. Talvez existam coisas acontecendo na sua casa que você não entende, doenças que não cessam, discussões sem motivo, desânimo que aparece do nada, pesadelos repetitivos, bloqueios espirituais e financeiros. Nada disso é coincidência quando o mal encontra brechas, mas há uma verdade que o inimigo não suporta. Quando o Espírito Santo entra, ele ilumina cada canto escuro, desarma cada armadilha e derruba cada fortaleza erguida contra a paz. É por isso que você está aqui agora, porque essa não é apenas mais uma oração, é o início de uma batalha espiritual pela tua casa, pela tua alma e pela tua família. Não ignore o chamado. O Espírito Santo quer agir onde ninguém mais pode alcançar. Ele quer mostrar o que está por trás do que você chama de azar, o que está oculto nas sombras do teu lar, e quer transformar o caos em testemunho. Enquanto muitos fogem da verdade, você foi chamado para enfrentá-la com coragem. E é o próprio Deus que vai à frente dessa luta. Por isso, não saia desse vídeo, não feche esta mensagem, porque nos próximos minutos algo começará a mudar. Essa oração não é comum. Ela é uma convocação do céu para libertar a sua casa e restaurar o que o mal tentou apagar. Permaneça comigo até o final, e enquanto você ouve cada palavra, permita que o Espírito Santo caminhe pelos cômodos da sua casa, entre nas tuas lembranças e toque nas feridas que o tempo não curou. Prepare o seu coração, porque esta é a hora em que o poder de Deus se manifesta. Agora, com fé, com entrega e com coragem, vamos começar esta oração poderosa. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que nenhuma fortaleza do mal pode permanecer de pé quando o teu poder é invocado. Eu não venho com minhas forças, mas com a autoridade que vem do teu Espírito, porque onde tu estás, o mal se curva, e onde tua presença se manifesta, as trevas se dissipam. Derrama agora tua força sobre este lar, e que cada sombra que se esconde nos cantos da mente, da alma ou das paredes desta casa seja arrancada pela raiz.
Espírito Santo, visita este ambiente com tua luz e que ela seja como uma espada cortando toda influência maligna, toda energia oculta, toda palavra lançada, todo pensamento de destruição. Que tua presença ocupe o lugar de tudo aquilo que o inimigo tentou erguer, porque quando o teu fogo toca, o mal é consumido e o impossível se torna possível. Não há muralha que resista ao som do teu poder. O inimigo pode tentar construir fortalezas no silêncio, erguer muros espirituais que separam famílias, semear discórdias e confusões invisíveis. Mas quando o teu nome é proclamado, tudo o que está oculto é exposto e destruído. Espírito Santo, que tua voz ecoe neste lar com autoridade, fazendo ruir cada estrutura de trevas. Derruba os muros de medo que aprisionam corações, os muros de orgulho que impedem o perdão, os muros de engano que alimentam a dor. Faz cair, um por um, os tijolos espirituais do mal que foram colocados para bloquear a tua presença. Que o som do teu poder preencha o ar e que o inimigo reconheça que este território pertence ao Senhor. Espírito Santo, tua presença é luz que revela o que os olhos humanos não podem ver. Quantas vezes o mal se esconde atrás de sorrisos falsos, de pensamentos disfarçados, de situações aparentemente comuns. Mas quando o teu Espírito entra, nada mais pode se esconder. Ilumina, Espírito Santo, cada canto escuro da mente e do coração. Mostra o que precisa ser quebrado, o que precisa ser liberto, o que precisa ser curado. Que o teu discernimento mostre onde estão as raízes do mal, onde o inimigo tentou se fixar, onde a dor criou morada. E quando a tua luz revelar, não deixe nada permanecer de pé. Que cada mentira do inimigo seja substituída pela tua verdade e que cada sombra dê lugar à tua glória. Espírito Santo, manifesta teu poder neste exato momento como vento impetuoso, como força que não se detém, como presença que não recua. Que cada obstáculo espiritual seja removido do caminho. Que os grilhões invisíveis sejam quebrados, que as amarras da alma sejam desfeitas e que os corações sintam o peso do teu toque libertador. Derruba as fortalezas que foram erguidas na mente, pensamentos de medo, de derrota, de incapacidade, e substitui por coragem, fé e esperança. Onde o mal disse, não há saída, que tua voz diga, eu sou o caminho. Espírito Santo, toma posse de cada espaço físico e espiritual e transforma esta casa em um lugar onde o inimigo não encontra repouso, porque a tua glória habita nela. Não há poder nas trevas capaz de resistir ao teu mover, Espírito Santo. Quando o teu nome é invocado com fé, até os demônios se calam e o mal se desfaz como poeira ao vento. Levanta-te agora sobre este lar e declara guerra contra tudo o que se levantou contra a paz. Expulsa todo espírito de confusão, toda opressão, toda tristeza sem motivo, todo peso que não vem de ti. Entra nos lugares que o ser humano não pode tocar, nas feridas emocionais, nos traumas, nas culpas, e faz um novo começo. Espírito Santo, que o teu sopro varra tudo o que impede o fluir da tua presença. Que os lares que te buscam sintam agora o renascimento da fé, o retorno da esperança e a certeza de que nenhuma fortaleza do mal é invencível diante do teu poder. Espírito Santo, este é o momento em que o céu toca a terra e o invisível se curva diante do teu domínio. Toma autoridade sobre esta casa e transforma cada ambiente em solo santo. Onde havia medo, coloca coragem. Onde havia escuridão, acende a tua luz. Onde havia ruína, ergue um novo alicerce. Que cada palavra desta oração seja como uma flecha de fogo lançada contra o inimigo, queimando suas armadilhas e desfazendo seus planos. Espírito Santo, derruba toda a fortaleza do mal e ilumina o que está oculto neste lar. Que o teu poder seja sentido como um raio de glória que atravessa o impossível, restaurando, libertando e consagrando este lar como território do reino de Deus.
Nenhum mal prevalece onde o teu espírito habita, e nenhuma escuridão resiste quando tua luz se revela. Espírito Santo, tua voz é poder, é autoridade, é comando que nenhuma força maligna pode ignorar. Quando o Senhor fala, as muralhas tremem, os grilhões se rompem e o inimigo é lançado ao chão. Hoje te clamo, Espírito de Deus, para que tua voz ecoe sobre este lar e faça desabar tudo o que foi erguido contra a paz, a união e a presença do Altíssimo. Que tua palavra percorra cada canto desta casa como um trovão celestial, quebrando o silêncio que o mal usa para se esconder. Onde houver resistência espiritual, que ela caia agora sob o peso da tua glória. Que o som da tua voz desfaça o que foi firmado em trevas. Que o eco da tua presença destrua toda barreira invisível e que o inimigo reconheça: aqui quem governa é o Espírito do Deus vivo. Quando tua voz fala, não há engano que permaneça. O mal pode sussurrar mentiras, pode plantar medo, pode criar ilusões para confundir o coração. Mas uma única palavra tua basta para que tudo volte ao seu lugar. Espírito Santo, fala às mentes que estão em conflito, fala aos corações que perderam o rumo, fala às famílias que se afastaram pela dor e pela incompreensão. Que o som da tua voz seja mais forte que o ruído das discussões, mais poderoso que os gritos do desespero, mais constante que o barulho das dúvidas. Quando o Senhor fala, o caos se cala e o impossível se curva. Espírito Santo, o inimigo tenta se esconder no medo, mas o teu comando é soberano. Que tua voz ordene agora: basta! Que tudo o que causa confusão espiritual, toda influência oculta e toda presença maligna se prostrem diante da tua autoridade. Que o medo saia, que a ansiedade se dissolva, que o mal silencie. Tua palavra é espada e escudo, é força que separa o falso do verdadeiro, o puro do impuro, a vida da morte. Que o teu som percorra as paredes, os cômodos, os corações, e onde antes havia tensão, que agora haja paz. Onde reinava o desespero, que o teu sopro traga descanso. Espírito Santo, tua voz tem o poder de reconstruir o que foi destruído. O inimigo tentou levantar muros para isolar, para dividir, para afastar o amor, mas tu és o restaurador das ruínas. Fala sobre este lar e traz de volta a harmonia. Fala sobre os casamentos que perderam o diálogo, sobre os filhos que se afastaram, sobre os corações que desistiram. Uma palavra tua é capaz de ressuscitar o que parecia perdido. Que a tua voz traga reconciliação onde há distância, traga ternura onde há frieza e traga fé onde há incredulidade. Espírito Santo, quando o Senhor ordena, até os ventos obedecem. Então fala sobre esta casa e comanda que toda força contrária recue. Que o teu som se torne um escudo ao redor deste lar, impedindo o mal de voltar. Que cada palavra tua seja uma muralha de luz, uma cerca de proteção, um decreto celestial que garante vitória. Que as portas que o inimigo tentou abrir sejam fechadas para sempre e que as portas da bênção se escancarem diante da tua vontade. Espírito Santo, faz ouvir a tua voz até no mais profundo da alma. Que aquele que ouve esta oração sinta a tua presença como vento suave, mas também como trovão de libertação. Que tua palavra desperte o que está adormecido, cure o que está ferido e fortaleça o que está fraco. Hoje, o mal é confrontado, as muralhas caem, as correntes se quebram e o silêncio das trevas é substituído pelo som da tua vitória. Que toda casa que te invoca sinta agora a autoridade do teu poder, porque quando o Espírito Santo fala, o inferno se cala. Espírito Santo, há segredos que os olhos humanos jamais alcançam, mas nada pode se esconder de ti. Tu sondas as intenções mais profundas, conheces o que é dito e o que é silenciado, percebes o que os corações tentam disfarçar. Hoje te peço, com toda humildade e fé, revela o que está oculto neste lar. Mostra o que o inimigo tentou esconder por trás da aparência de normalidade.
Ilumina as causas invisíveis da dor, os motivos escondidos dos conflitos, as raízes espirituais que alimentam a tristeza e a desordem. Que tua luz invada o invisível e exponha tudo o que se move nas sombras, tudo o que trava o avanço, tudo o que impede o fluir da tua presença. Espírito Santo, onde houver engano, traz verdade. Onde houver disfarce, traz revelação. Onde houver confusão, traz clareza. Espírito Santo, os olhos veem o exterior, mas tu enxergas o interior, e é ali que o mal muitas vezes se instala. Revela o que ninguém ousa dizer, o que o medo silencia e o que a vergonha tenta esconder. Mostra o que realmente está por trás das feridas que não cicatrizam, das decisões que dão errado, das situações que parecem não ter explicação. Que tua presença revele se há portas abertas ao inimigo, se há alianças espirituais escondidas, se há palavras antigas que ainda prendem o coração. Espírito Santo, quebra os véus da ilusão e mostra a verdade nua e santa, porque a tua verdade liberta, transforma e cura. Espírito Santo, vem com tua sabedoria e mostra o que está acontecendo por trás do que os olhos enxergam. Muitas vezes pensamos que lutamos contra pessoas, mas a batalha é espiritual. Acreditamos que o problema é material, quando a raiz está na alma. Mostra o que está operando nas sombras. Revela os caminhos que o inimigo usa para roubar a paz. Que a tua revelação seja luz sobre cada mente confusa, sobre cada coração ferido, sobre cada casa que clama por direção. Onde houver engano, que a tua voz sopre discernimento. Onde houver manipulação, que a tua presença traga libertação. Onde houver mentira, que a tua verdade desmascare a obra oculta. Espírito Santo, que tua luz não apenas revele, mas também ensine. Mostra-nos o que precisa mudar, o que precisa ser quebrado e o que precisa ser restaurado. Ilumina as intenções, os pensamentos e os planos que não vêm de ti. Revela, Espírito Santo, se há inveja, se há maldições lançadas, se há rancores não resolvidos, e purifica cada um deles. Que a tua revelação não seja um fardo, mas um caminho de libertação. Porque quando o Senhor revela, o propósito não é condenar, mas libertar. Não é expor para envergonhar, mas para curar. Espírito Santo, revela também as bênçãos escondidas, os milagres em processo, as respostas que já estão sendo preparadas. Que os olhos espirituais se abram para enxergar que, mesmo em meio à luta, há anjos trabalhando, há promessas em movimento, há livramentos que só o céu testemunha. Ensina-nos a reconhecer os sinais da tua presença no cotidiano, nas pequenas vitórias, nos silêncios que protegem, nos caminhos que se fecham para o mal não entrar. Espírito Santo, revela o que o homem não entende e mostra que tudo o que o Senhor faz é por amor e propósito. Espírito Santo, que esta revelação seja completa, profunda e transformadora. Que nenhuma área da vida permaneça encoberta. Revela o mal para que seja destruído. Revela o erro para que seja corrigido. Revela o oculto para que a verdade reine. Que tua presença revele até as intenções do coração, separando o que é santo do que é impuro, o que é verdadeiro do que é ilusório. E quando tudo estiver claro, que a paz volte a reinar, porque o inimigo só prospera nas sombras, mas quando tua luz chega, ele não tem mais onde se esconder. Espírito Santo, revela o que os olhos não veem e transforma o invisível em vitória visível. Espírito Santo, vem com teu fogo santo e toca tudo o que foi contaminado pelo mal. Passa em cada canto desta casa, em cada lembrança, em cada objeto, e transforma tudo o que carrega marcas de dor, discórdia ou sofrimento. Que o teu fogo não destrua, mas purifique. Queimar no teu poder é libertar do que prende, é consumir o que é impuro e deixar apenas o que é santo. Espírito Santo, acende uma chama em cada coração desta família, uma chama que não se apaga com o tempo, nem com as lutas. Que o fogo da tua presença atravesse o invisível e toque o que o ser humano não consegue alcançar.
os pensamentos, as emoções, os desejos e as intenções. Que essa chama sagrada transforme o lar em um território consagrado, onde cada respiração, cada palavra e cada ato estejam mergulhados em tua glória. Espírito Santo, purifica o ar desta casa, porque há lares onde o ambiente parece carregado, onde o peso é constante e o descanso não chega. Que o teu fogo atravesse essa atmosfera e destrua toda a energia contrária, toda a influência oculta, toda a presença maligna. Que a tua chama seja o escudo que separa esta família do ataque espiritual. Que os ventos frios da opressão sejam substituídos pelo calor da tua presença. Espírito Santo, queima as palavras negativas lançadas contra este lar. Desfaz os julgamentos, as maldições, os votos feitos em oculto. Que nenhum trabalho do inimigo encontre abrigo aqui, porque onde o teu fogo habita, a maldade se torna cinza. Espírito Santo, purifica também as lembranças. Quantas vezes os lares permanecem presos a memórias antigas, a feridas do passado que continuam abertas. Que o teu fogo passe por dentro da mente e da alma e consuma toda lembrança que não traz paz. Que o passado seja queimado, não para ser esquecido, mas para ser curado. Que a culpa se transforme em aprendizado e que a dor se converta em testemunho. Espírito Santo, faz o teu fogo consumir as palavras que feriram, os pensamentos que aprisionam e os medos que paralisam. Que ao final dessa purificação reste apenas o que é verdadeiro, o que é leve, o que é teu. Espírito Santo, tua chama é luz que aquece e força que renova. Que o fogo da tua presença entre nos lares frios, onde a indiferença domina, onde o amor se apagou, onde o silêncio se tornou muro. Reacende o diálogo, reacende o afeto, reacende a fé. Que o fogo da comunhão volte a brilhar entre pais e filhos, entre casais, entre irmãos. Que este lar volte a ser um altar, onde o amor é combustível e a fé é chama. Espírito Santo, que tua presença transforme a casa em templo e cada coração em altar vivo de adoração. Espírito Santo, purifica os ouvidos para que ouçam tua voz, os olhos para que vejam tua direção e as mãos para que toquem com compaixão. Purifica o alimento que entra, as palavras que saem e as decisões que são tomadas. Que o teu fogo seja filtro para tudo, para os sentimentos, para os relacionamentos, para os pensamentos. Que toda a ação deste lar seja guiada pela tua vontade. Espírito Santo, que o fogo queima o orgulho e faça florescer a humildade. Que consuma a raiva e dê lugar à paciência, que elimine o medo e traga confiança. Que a chama da tua presença molde os corações segundo o teu caráter. Espírito Santo, faz deste fogo uma presença constante e não passageira. Que o lar purificado se torne um farol espiritual, irradiando paz e força para todos que se aproximam. Que as pessoas sintam a diferença ao entrar, porque ali não há mais trevas, apenas luz. Que o teu fogo continue ardendo sem se apagar, como sinal da tua aliança com esta casa. Que nenhuma força contrária possa tocar o que foi purificado por ti. Espírito Santo, que teu fogo permaneça aceso dia e noite, guardando, renovando e santificando este lar. E que todo mal que um dia ousou permanecer aqui, fuja diante da chama do teu poder. Espírito Santo, há batalhas que os olhos humanos não enxergam, mas que o coração sente. Guerras silenciosas travadas dentro da alma. Tempestades que não se veem, mas que arrastam a fé. Neste momento, te invoco, Espírito Santo, porque só o teu poder é capaz de vencer o inimigo que não se mostra. Vem com tua força, que atravessa dimensões, com tua autoridade que nenhuma treva pode desafiar. Entra nesta casa e cobre cada vida com o escudo da tua presença. Que as setas invisíveis do medo, da inveja, da confusão e da dúvida sejam interceptadas pela tua luz. Espírito Santo,
Ergue tua bandeira neste território e declara vitória sobre o mal que opera em silêncio. Que o que estava escondido seja revelado e o que estava corrompido seja restaurado. Espírito Santo, muitos vivem cansados sem saber o porquê. Acordam esgotados, sem energia, como se carregassem pesos que não pertencem a eles. São guerras que acontecem no invisível, lutas contra forças que tentam minar a fé, roubar a esperança e quebrar a comunhão com Deus. Mas hoje, Senhor, o teu poder se levanta sobre todo esse mal. Onde houver opressão, que tua presença se torne libertação. Onde houver fadiga espiritual, que tua força renove como o vento que sopra sobre as brasas, reacendendo a chama que parecia morta. Espírito Santo, renova as mentes e fortalece os corações, porque nenhuma fraqueza resiste quando tua presença se manifesta. Espírito Santo, o inimigo tenta se esconder nas sombras do cotidiano, em palavras ditas com veneno, em pensamentos de desânimo, em situações que provocam desordem. Mas o teu poder é soberano sobre o invisível. Que tua força desarme armadilhas espirituais e desfaça alianças malignas. Que tudo o que o mal construiu secretamente seja destruído em um instante pelo poder do teu nome. Espírito Santo, liberta os lares que sofrem com perturbações espirituais, sonhos angustiantes e sentimentos de opressão. Onde há desespero, coloca serenidade. Onde há medo, planta coragem. Onde há dúvida, firma a fé. Que o invisível seja vencido pelo teu poder, porque o que vem de ti não teme o que não se vê. Espírito Santo, cobre esta casa com teu manto de fogo e poder, que as paredes físicas e espirituais sejam seladas pela tua presença. Que o mal, ao tentar se aproximar, sinta o peso da tua autoridade e recue. Que anjos guerreiros sejam posicionados em cada canto, guardando as portas, os sonhos e os caminhos de cada morador. Espírito Santo, transforma este lar em fortaleza de luz, onde o inimigo não encontra entrada nem repouso. Que o teu poder se manifeste não só em momentos de oração, mas em cada detalhe da vida, na voz, nas atitudes, nos pensamentos e nas decisões. Que tudo respire a tua presença. Espírito Santo, ensina-nos a lutar não com armas humanas, mas com a força da fé. Mostra que a verdadeira vitória não é gritada, mas conquistada no silêncio da oração, na constância da confiança, na obediência à tua vontade. Que o inimigo se confunda diante da serenidade de quem sabe que o Senhor está no controle. Fortalece as mãos cansadas, levanta os joelhos vacilantes e enche de coragem os corações desanimados. Que a fé se torne escudo, a oração se torne espada, e tua presença seja a muralha inquebrável que protege o teu povo. Espírito Santo, faz do fraco um guerreiro e do oprimido um vencedor. Espírito Santo, o teu poder não é limitado pelo tempo nem pela distância. Tua força age no presente, refaz o passado e prepara o futuro. Que cada pessoa que faz esta oração sinta agora o peso da tua autoridade, libertando o corpo, curando a mente e restaurando a alma. Que o inimigo perceba que perdeu o domínio, porque onde o Espírito Santo se move, o mal é derrotado. Vence o invisível, Espírito Santo. Que cada sopro, cada lágrima e cada palavra dita neste momento sejam instrumentos de vitória. Que o teu poder encha esta casa de luz e transforme cada sombra em testemunho da tua glória. Espírito Santo, quantas feridas invisíveis foram abertas não por mãos, mas por palavras. Quantas vezes um elogio disfarçado de inveja lançou sobre este lar uma sombra que apagou sorrisos e enfraqueceu o ânimo. Hoje eu te peço, Espírito de Deus, vem com teu poder e cura cada marca deixada pela língua maldosa, por olhares que desejam o mal e por intenções que não são puras. Que tua presença penetre nas camadas mais profundas do coração, restaurando a confiança, a alegria e a paz que foram roubadas.
Espírito Santo, onde o veneno da palavra humana foi plantado, que o teu poder semeie vida, onde lançaram críticas, que brote fé, onde lançaram inveja, que floresça prosperidade, que nada que o inimigo tentou ferir permaneça de pé diante da tua força, que cura e renova. Espírito Santo, há lares onde a inveja entrou silenciosa, disfarçada de amizade, e começou a corroer relacionamentos, destruir projetos, roubar a leveza do cotidiano. Mas o teu poder é maior do que qualquer olhar invejoso. Vem agora e cerca este lar com tua proteção inquebrável. Que todo mal desejado retorne ao pó e que toda palavra lançada em oculto seja desfeita pelo som da tua voz. Espírito Santo, transforma este ambiente em um refúgio de luz, onde a inveja não consegue permanecer. Purifica a atmosfera, quebra o peso das comparações e da competição e devolve o brilho genuíno que vem do teu favor. Que cada pessoa desta casa volte a prosperar sob o teu olhar e que toda energia contrária se desfaça como névoa diante do amanhecer. Espírito Santo, cura também as palavras que foram ditas dentro deste lar, aquelas que feriram sem intenção, aquelas que foram ditas em momentos de raiva e aquelas que ainda ecoam na memória de quem ouviu. Que tua presença passe como bálsamo sobre cada ofensa e transforme o que era dor em reconciliação. Que a comunicação seja restaurada, que o respeito volte a florescer e que os lares marcados pela discórdia sejam preenchidos pela tua paz. Espírito Santo, que a tua unção apague o som das ofensas e faça ecoar somente palavras de vida, palavras que edificam, que inspiram, que unem. Espírito Santo, tua palavra é viva e tem o poder de anular as palavras humanas que trazem destruição. Que toda sentença contrária proferida contra esta casa seja cancelada. Que os decretos de derrota, de escassez e de fracasso sejam apagados pelo poder do sangue do Cordeiro. Declaro que nenhuma palavra de maldição tem autoridade onde o Espírito Santo reina. Que tudo o que foi dito com intenção de ferir seja transformado em testemunho de vitória. Espírito Santo, faz com que cada palavra negativa que chegou até esta casa sirva apenas para provar o quanto o teu poder é maior do que qualquer intento maligno. Espírito Santo, há corações feridos pela comparação e pela inveja dos outros, mas também há quem sofra por invejar, por não compreender o tempo da própria bênção. Cura ambos os lados. Tira do coração o desejo de ter o que não é seu e planta o contentamento de quem confia na tua vontade. Ensina que o sucesso do outro não é ameaça, é sinal de que o Senhor continua abençoando. Espírito Santo, cura as mentes que se perdem em ciúmes, as línguas que se apressam em julgar e os corações que se deixam envenenar pelo ressentimento. Que este lar seja livre do ciclo da inveja e cheio da alegria de ver os outros prosperarem. Espírito Santo, faz desta casa um lugar blindado contra a palavra maldita e a inveja disfarçada. Que cada vez que alguém pronunciar o nome desta família, o teu poder se manifeste como escudo. Que a tua presença neutralize os ataques. E que cada olhar dirigido a este lar veja apenas a tua luz brilhando. Que nada que venha com intenção de ferir encontre espaço para agir. Espírito Santo, cura os corações machucados, fortalece os que foram injustiçados e exalta aqueles que permaneceram em silêncio, confiando em ti. Que este lar viva sob o som da tua voz e não sob o eco das palavras humanas, porque só o que vem do teu Espírito tem poder para permanecer. Espírito Santo, mais do que uma visita, eu te peço que habites neste lar de forma permanente. Que tua presença não seja sentida apenas nos momentos de oração, mas em cada segundo do dia, em cada respiração, em cada olhar. Que o ambiente físico e espiritual desta casa seja totalmente consagrado a ti e que o teu perfume de santidade permaneça no ar. Espírito Santo, vem e estabelece teu trono aqui. Que este lar não seja um local comum,
mas um santuário onde a tua presença reina, onde o mal não ousa entrar e onde cada coração se torna um altar vivo de adoração. Santifica o ambiente com tua essência, purifica as intenções e derrama paz sobre cada parede, cada cômodo, cada alma que habita aqui. Espírito Santo, retira tudo o que contamina, tudo o que desagrada, tudo o que desvia o olhar do sagrado. Que os sons, as palavras e até os pensamentos dentro desta casa estejam alinhados com a tua vontade. Que a atmosfera seja leve, que a harmonia seja constante e que a serenidade substitua o peso do cansaço e da ansiedade. Onde havia discussões, instala compreensão. Onde havia confusão, coloca ordem. Onde havia ausência, revela presença. Espírito Santo, que o ambiente físico seja reflexo do ambiente celestial, um espaço de amor, calma e plenitude. Que o simples abrir de uma porta revele que esta casa pertence ao Senhor. Espírito Santo, santifica também os corações dos que moram aqui, porque não há ambiente puro sem pessoas transformadas. Lava as intenções, limpa os sentimentos e molda cada caráter conforme a tua vontade. Que ninguém nesta casa haja por impulso, mas por direção divina. Que o perdão seja rápido, o amor seja constante e o respeito seja o fundamento das relações. Espírito Santo, faz desta família uma unidade forte, onde cada membro seja um canal do teu poder e uma fonte da tua graça. Santifica as palavras ditas, os planos traçados e até os silêncios compartilhados. Que tudo respire a tua presença. Espírito Santo, habitar é mais do que estar, é permanecer. Por isso não te peço que venhas por um momento, mas que fiques para sempre. Que a tua glória cubra esta casa como uma nuvem constante, visível a quem crê e impenetrável ao inimigo. Que o teu poder vigie cada janela e cada porta. Que o som da tua voz seja ouvido na calma da madrugada e que a tua paz governe até nos dias de tempestade. Espírito Santo, habita nos detalhes, no amanhecer tranquilo, nas risadas simples, no descanso noturno. Que cada rotina se transforme em comunhão e que cada dia comece com o sopro da tua graça. Espírito Santo, santifica os objetos deste lar, os móveis, as paredes, os utensílios, tudo o que tem contato com os que te amam. Que cada item carregue um pouco da tua presença e seja instrumento de bênção. Que até o ar que circula seja purificado pela tua unção. Onde houver algo que carrega peso, remove. Onde houver lembranças que ferem, renova. Onde houver sinais do inimigo, elimina. Espírito Santo, que este ambiente se torne terreno sagrado, livre de contaminações espirituais, livre de palavras impuras e de energias contrárias. Que o teu fogo espiritual mantenha esta casa permanentemente consagrada ao Senhor. Espírito Santo, o inimigo trabalha em silêncio, plantando discórdias, tecendo armadilhas, lançando confusão onde antes havia paz. Mas nenhum plano das trevas é oculto diante dos teus olhos. Neste momento, te invoco com toda a autoridade do céu. Entra neste lar e desfaz tudo o que o maligno arquitetou. Que cada palavra lançada, cada armadilha preparada, cada intenção contrária se desfaça completamente. Que as estratégias do inferno sejam frustradas antes mesmo de se concretizarem. Espírito Santo, que tua presença se mova como vento impetuoso, varrendo do caminho todo laço invisível, todo peso espiritual, toda energia maligna que tenta dominar. Onde o inimigo tentou agir, que o teu poder declare vitória. Onde ele tentou ferir, que o teu amor cure. Onde ele tentou dividir, que a tua presença una. Espírito Santo, muitos lares foram atingidos por ataques que começaram em silêncio, palavras de inveja, pensamentos negativos, intenções mascaradas. Mas o teu poder é escudo que neutraliza o mal. Que todo feitiço, toda maldição, toda oração contrária, todo encantamento e toda palavra lançada contra esta casa sejam cancelados pelo teu fogo purificador.
Que o inimigo veja o teu selo de autoridade sobre este lar e saiba que não tem poder aqui. Espírito Santo, ergue um muro invisível de proteção, guarda as entradas e saídas, sela os corações com tua presença. Que nenhuma força contrária consiga atravessar o território que te pertence. Espírito Santo, desfaz as alianças ocultas e quebra pactos feitos em trevas contra esta família. Onde o mal assinou destruição, que o teu poder escreva redenção. Onde houve tentativa de roubo espiritual, restitui em dobro. Onde houve toque maligno, traz restauração. Espírito Santo, revela os planos do inimigo antes que ele haja. Revela os falsos amigos, as portas abertas, as intenções escondidas. E quando revelares, destrói completamente, para que o mal não tenha onde se esconder. Que o inimigo sinta o peso da tua autoridade e fuja em derrota, porque o teu nome é escudo e tua glória é muralha de fogo. Espírito Santo, o inimigo tenta aprisionar as pessoas em ciclos de sofrimento, discussões que se repetem, doenças que voltam, perdas que se acumulam. Mas hoje, no poder da tua presença, esses ciclos são quebrados. Que nenhuma repetição de dor encontre espaço para continuar. Que os erros antigos não voltem, que as feridas do passado não se reabram. Espírito Santo, estabelece um novo ciclo de bênçãos, um novo tempo de luz. Que o mal, que um dia teve domínio, seja agora lembrança vencida. Onde o inimigo plantou tristeza, que brote alegria. Onde ele semeou confusão, que floresça sabedoria. Espírito Santo, entra nas finanças, nos relacionamentos, nos sonhos e nos caminhos desta casa e destrói qualquer armadilha preparada para impedir o progresso. Se houver palavras lançadas para bloquear bênçãos, que sejam anuladas agora. Se houver portas trancadas por forças malignas, que sejam abertas pela tua mão poderosa. Que nenhuma maldição, nenhuma inveja, nenhum pensamento negativo consiga tocar o que é consagrado a ti. Espírito Santo, desfaz as correntes invisíveis que prendem a prosperidade e faz jorrar a abundância que vem do céu. Espírito Santo, há corações que vivem em silêncio, carregando um cansaço que ninguém vê. Corações que oram sem sentir resposta, que se deitam com lágrimas invisíveis e acordam com o mesmo peso na alma. Mas hoje, Espírito Santo, te peço, renova a esperança dentro de cada pessoa que escuta esta oração. Reacende o que o tempo apagou, desperta o que a dor adormeceu, toca o coração que já não acredita, o espírito que desistiu de sonhar e a fé que se tornou apenas lembrança. Tua presença é sopro de vida, é força que renova o impossível. Que cada alma cansada sinta agora o vento suave da tua presença passando, trazendo o renascimento que vem do alto. Espírito Santo, enche de coragem os que se sentem pequenos e devolve o brilho aos que perderam a vontade de seguir. Espírito Santo, muitos dizem, não vejo mais saída, mas tu és o Deus que cria caminhos onde não há. Tu és a voz que sussurra, levanta-te no meio do deserto. Tu és a mão que segura firme quando o chão parece desaparecer. Renova a esperança nos lares onde o desânimo se instalou, onde os planos desmoronaram, onde as portas se fecharam e os sonhos se perderam. Que tua presença se torne o amanhecer que dissipa a escuridão da dúvida. Espírito Santo, reergue os que caíram, refaz os que se quebraram, restaura os que se perderam, que a esperança volte a habitar nesta casa como um hóspede permanente, iluminando os dias difíceis com a certeza de que o Senhor ainda está no controle. Espírito Santo, há feridas que roubam a esperança, perdas que deixaram vazio, traições que feriram a alma, palavras que apagaram a coragem. Mas tua presença tem o poder de reconstruir o que o sofrimento destruiu. Derrama sobre cada coração ferido o bálsamo da confiança, a certeza de que nada está perdido enquanto o teu espírito ainda sopra. Que os olhos espirituais se abram para enxergar que o Senhor ainda trabalha em silêncio,
que os planos celestiais não falham e que o tempo da promessa não terminou. Espírito Santo, transforma o desespero em expectativa, o luto em consolo e o medo em fé inabalável. Espírito Santo, renova a esperança dos que esperam por milagres há anos, dos que clamam pela cura, pela libertação, pela restauração de uma família, de um casamento, de uma vida. Faz com que cada oração esquecida volte a ecoar no céu e que cada lágrima caída se torne semente de resposta. Espírito Santo, traz de volta a chama da fé genuína, aquela que acredita mesmo quando nada faz sentido, aquela que resiste quando todos desistem. Que a esperança renascida hoje se torne como árvore firme, com raízes profundas no amor de Deus. Que o inimigo, ao olhar para este lar, perceba que o desânimo não tem mais morada, porque o Espírito Santo reacendeu o fogo do propósito. Espírito Santo, a esperança não é apenas esperar, é acreditar que o impossível já começou a acontecer. Faz com que cada pessoa deste lar aprenda a enxergar o milagre mesmo antes de vê-lo. Que saibam reconhecer teus sinais nas pequenas coisas, no sorriso que volta, na paz que surge do nada, na força que nasce em meio à dor. Espírito Santo, renova a visão espiritual para que este lar aprenda a ver com os olhos da fé e não com os da dúvida. Que a esperança se torne estilo de vida e não apenas um sentimento passageiro. Espírito Santo, tu és o guardião supremo, aquele que vigia sem descansar, aquele que protege mesmo quando os olhos humanos não percebem. Hoje te peço, assume o comando sobre esta casa, sobre cada porta, cada janela, cada espaço onde o inimigo tenta entrar. Que a tua presença seja sentinela constante, um escudo invisível que nenhum mal consegue atravessar. Coloca anjos ao redor deste lar, Espírito Santo, guardando cada entrada, cercando cada morador, bloqueando o acesso de toda a força das trevas. Que o teu poder seja como muralha intransponível, onde o mal não encontra passagem. Que toda tentativa de invasão espiritual seja interceptada pela tua autoridade e que nenhum espírito contrário tenha licença para permanecer. Esta casa é tua, Senhor. Que cada canto, cada parede, cada respiração pertença a ti. Espírito Santo, as portas desta casa não são apenas de madeira, são portas espirituais que o inimigo tenta atravessar através de pensamentos, emoções e palavras. Fecha agora toda a porta aberta por distração, por pecado, por medo ou por descuido. Que nenhuma brecha permita a entrada do mal. Sela com teu fogo as entradas do coração e da mente, para que o inimigo não tenha domínio sobre os sentimentos, os sonhos e as decisões. Espírito Santo, fecha as janelas que o mundo tenta usar para contaminar a alma. A inveja, a mentira, o orgulho e a dúvida. Que nenhuma influência contrária encontre espaço neste ambiente. Que a paz seja a única visitante constante e que o mal, ao se aproximar, reconheça o território consagrado ao Deus Altíssimo. Espírito Santo, coloca a tua guarda sobre os que entram e saem desta casa. Protege os passos, livra dos acidentes, das armadilhas, das emboscadas e das más companhias. Que cada saída seja guiada por tua mão e cada retorno seja envolvido por tua segurança. Que o mal que ronda as ruas não atravesse a linha espiritual que protege este lar. Espírito Santo, cobre este lugar com tua presença como quem estende um manto de luz sobre a escuridão. Que até o vento que entra por estas janelas carregue tua paz e que toda energia oposta seja expulsa antes mesmo de cruzar a porta. Espírito Santo, há inimigos que não chegam com rostos, mas com intenções. Há males que não andam com passos, mas com pensamentos e desejos contrários. Por isso, guarda não apenas o espaço físico, mas o espiritual. Protege esta casa das palavras malditas, das orações contrárias, dos olhares invejosos e das más intenções.
Que toda seta lançada seja quebrada no ar e que toda maldição pronunciada seja devolvida ao nada. Espírito Santo, faz deste lar uma fortaleza impenetrável, um território onde o inimigo não ousa permanecer, porque o próprio Deus é o guarda de Israel, e ele não dorme nem cochila enquanto protege os seus. Espírito Santo, guarda também o interior, os corações, os pensamentos, os sentimentos, porque de nada adianta portas fechadas por fora se há brechas por dentro. Sela a mente contra o medo, o desânimo e a raiva. Protege as emoções das manipulações e das mentiras. Que a tua paz seja o portão que bloqueia a ansiedade, e que tua sabedoria seja o cadeado que mantém afastadas as decisões precipitadas. Espírito Santo, entra nas conversas, nas escolhas e nos planos desta casa. Que tudo o que for dito e feito aqui passe primeiro pela tua aprovação. Espírito Santo, há prisões que não têm grades visíveis, mas algemas invisíveis que sufocam a alma. Corações aprisionados por culpas antigas, mentes presas por lembranças que insistem em voltar, pessoas que vivem sorrindo por fora, mas que por dentro gritam por libertação. Hoje te clamo, Espírito de Deus, entra nessas celas interiores e abre as portas que o medo fechou. Que tua presença invada os lugares onde ninguém mais consegue alcançar, os pensamentos silenciosos, os traumas escondidos, os segredos que o coração tenta esconder até de si mesmo. Espírito Santo, onde houver tormento, que haja paz, onde houver confusão, que haja clareza, onde houver desespero, que o teu poder declare libertação completa. Liberta, Espírito Santo, quem vive aprisionado por dores antigas e ensina a alma a respirar novamente. Espírito Santo, há pessoas que se tornaram prisioneiras do passado. Elas carregam arrependimentos que pesam como correntes, erros que já foram perdoados por Deus, mas que ainda as perseguem. Vem agora e destrói essas algemas mentais. Que tua voz sopre suavemente e diga: você está livre. Que toda culpa seja dissolvida, que toda lembrança que traz dor seja curada e que o passado perca o poder de comandar o presente. Espírito Santo, renova as emoções, apaga as vozes interiores que acusam e planta no coração o perdão verdadeiro. Liberta da autopunição, da vergonha, da sensação de não ser digno. Que o teu amor envolva completamente, mostrando que quem o Senhor libertou verdadeiramente é livre. Espírito Santo, liberta também os que estão aprisionados pelo medo. Medo de falhar, de sofrer, de não ser suficiente, de perder o controle. Quantas vidas paralisadas pela ansiedade, quantas mentes cansadas por viver imaginando o que ainda nem aconteceu. Vem e quebra essas correntes invisíveis, que a tua paz substitua a inquietação e que a confiança no teu agir vença toda dúvida. Espírito Santo, ensina a descansar em ti, porque onde tua presença habita, o medo não pode permanecer. Seca as lágrimas que nunca foram vistas e acalma os pensamentos que nunca param de correr. Que cada respiração volte a ser leve e cada mente encontre descanso nas tuas mãos. Espírito Santo, a quem esteja aprisionado pela raiva, pela mágoa e pelo ressentimento, correntes que corroem a alma, que roubam a paz e que impedem o amor de fluir, que o teu poder entre nessas prisões e destrua cada elo. Ensina o coração a perdoar, não porque o outro merece, mas porque o Senhor nos libertou primeiro. Espírito Santo, cura o orgulho que impede o perdão e transforma a dor em aprendizado, que o ódio dê lugar à compaixão e que o rancor seja substituído por leveza. Onde havia peso, que venha a paz. Onde havia ferida, que venha a cicatriz curada. Onde havia grito, que surja silêncio sereno. Espírito Santo, liberta os que estão presos em hábitos destrutivos, em vícios que consomem o corpo e enfraquecem o espírito. Vem com teu poder e quebra essas cadeias uma a uma. Que a dependência se torne liberdade
Que o vazio seja preenchido pela tua presença e que a vontade de pecar se transforme em desejo de santidade. Espírito Santo, muda os apetites da alma. Troca a busca por prazer momentâneo pela busca da tua presença eterna. Mostra que não há prisão tão profunda que o teu poder não possa alcançar. Toca os corações que já desistiram de lutar e mostra que o teu espírito ainda pode recomeçar histórias que o mundo declarou encerradas. Espírito Santo, liberta os que estão presos em si mesmos, presos ao controle, à indecisão, à falta de fé. Que cada mente limitada pela dúvida seja aberta à certeza do teu poder. Que cada coração trancado pelo medo de amar volte a sentir. Que cada vida que se isolou por dor volte a se conectar ao propósito. Espírito Santo, liberta o espírito humano daquilo que o impede de te servir com alegria. Que ninguém mais viva refém de pensamentos destrutivos ou sentimentos aprisionadores. Que o teu poder abra portas onde só existiam muros e que esta libertação interior se torne visível nas atitudes, nas palavras e na paz que virá. Espírito Santo, liberta os que estão presos em tormentos interiores e mostra que em ti toda prisão se transforma em testemunho de vitória. Espírito Santo, este é o momento em que reconheço que tudo está sob o teu controle. Nenhuma força contrária prevalece diante da tua autoridade, nenhum plano das trevas resiste ao som da tua voz. Tu és o poder que governa o invisível e o visível, o vento que sopra e desfaz o que o inimigo tentou construir. Entra, Espírito Santo, e assume o domínio completo deste lar, desta família, desta mente e deste coração. Que cada ambiente, cada pensamento e cada respiração estejam subjugados à tua vontade. Que nenhuma influência maligna, nenhuma energia oculta e nenhum espírito de perturbação tenha poder neste lugar. A tua presença é a luz que ilumina o caminho, a voz que acalma a tempestade e a força que sustenta o cansado. Espírito Santo, permanece aqui e estabelece teu trono neste lar como Rei e Senhor absoluto. Espírito Santo, consagra este ambiente com a tua santidade. Que tudo o que entrar aqui seja purificado pela tua presença, e que tudo o que não vem de ti seja expulso sem resistência. Transforma esta casa em território sagrado, onde o mal não encontra abrigo e a paz é permanente. Que o ar seja leve, que o ambiente seja sereno e que as paredes se tornem testemunhas do teu poder. Espírito Santo, faz desta morada um refúgio de fé, um abrigo de consolo, um farol de esperança. Que os anjos do Senhor circundem este lar dia e noite e que nenhuma força das trevas atravesse a fronteira da tua proteção. Onde houver sombra, que brilhe a tua luz. Onde houver ruído do mal, que ecoe o som da tua glória. Espírito Santo, renova os que vivem nesta casa. Fortalece os que estão fracos, consola os que estão tristes, cura os que estão feridos e desperta os que perderam o propósito. Que tua presença repouse sobre cada um como um manto de paz e renascimento. Que o desânimo se transforme em vigor, que o medo se converta em confiança e que a dúvida dê lugar à fé inabalável. Espírito Santo, guia cada passo, orienta cada decisão e livra de todo engano. Que o teu fogo continue ardendo nesta casa, queimando o que não serve e lapidando o que é precioso. Que cada palavra dita aqui seja edificante e que cada ação reflita o teu amor e tua justiça. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te entrego tudo. Cada preocupação, cada batalha, cada lágrima e cada alegria. Que este lar permaneça firmado sobre a rocha da tua presença e blindado sob o teu poder. Derruba, Senhor, toda fortaleza oculta, todo mal disfarçado, toda obra das trevas que tenta resistir. Que o inimigo seja completamente envergonhado e que a tua glória cubra este lugar como uma nuvem permanente. Espírito Santo, toma posse deste território, sela esta casa com o teu sangue e estabelece a vitória definitiva sobre todo o mal.
Que tua presença habite aqui, não por um momento, mas para sempre. Que este lar seja conhecido como um espaço de milagres, libertação e paz. Quando o Espírito Santo é invocado com sinceridade, algo invisível se move. O peso espiritual se desfaz, o ambiente muda e o coração volta a respirar paz. O mal que antes parecia ter domínio começa a perder força diante da presença que tudo ilumina. Esta oração não é apenas palavras, é um ato de entrega, uma rendição completa àquele que revela, cura e transforma. Agora, o lar que antes estava oprimido se torna morada da presença divina. A casa que vivia sob tormentas espirituais é restaurada em equilíbrio, e o coração que clamava em silêncio sente o descanso que vem do alto. O Espírito Santo não apenas visitou, ele ficou. E quando ele permanece, as trevas não têm mais autoridade, os medos se calam e o impossível se dobra. Meu amigo e minha amiga, se esta oração tocou sua alma e você sentiu o agir do Espírito Santo em sua vida, quero te convidar a ir mais fundo nessa jornada espiritual. Foi preparado com muito amor e oração um livro digital especial sobre o Espírito Santo, criado para te ensinar a reconhecer sua voz, entender seus sinais e viver diariamente sob a sua presença. Adquira o seu exemplar. Além de te fortalecer espiritualmente, você estará ajudando o canal a continuar levando a palavra e a presença de Deus a mais vidas. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos orar por você e pela sua casa. Que o Espírito Santo continue te guiando, fortalecendo e transformando tudo o que toca. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida. Até o próximo vídeo.